Olá, retornamos, aula número 2 do nosso curso de locução para telejornalismo. Vamos falar um pouquinho de fala, dicção e respiração, tá? Existem várias formas de comunicação. Uma das comunicações mais claras, além da comunicação por fala e por escrita, existe a comunicação não verbal, ou seja, com expressões, com ações, com atitudes. E esse é um tipo de comunicação que nós devemos dominar. Nós que vamos estar na frente da televisão, você que vai estar na frente de uma televisão, você tem que dominar. Você não pode falar exatamente, totalmente amarrado, que vai dar uma descompensação. Existe a naturalidade do movimento. Não se mover demais, porque isso dá um nervoso de acordo com o público, lógico, né? Se você estiver na Índia, estiver falando como indiano, você vai fazer o movimento da cabeça. Mas nós brasileiros, nós fazemos o movimento do corpo. Então, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua naturalidade do seu povo, existe uma forma. Você não tem que se amarrar, mudar a sua característica de comunicação, a sua forma de se apresentar, tá? A boa dicção, ela condiz em respiração, aquecimento da garganta e aquecimento da língua. Se você não respirar, não tiver a compensação da respiração, vai ficar difícil. Você querer falar palavras longas demais, sem conseguir respirar, vai ficar muito difícil. Existe também a compensação da garganta e a compensação da língua. É o chamado trava-língua, né? Aí na apostila nós temos vários exercícios para você treinar e você começar a se adaptar para você ter uma boa dicção se você tiver problemas com dicção. Então presta atenção, procura ouvir o que os outros falam, porque é os outros que têm que entender você, não é somente você, tá ok? Na apostila tem. Agora vamos falar de um ponto muito importante dentro do telejornalismo. Uma coisa muito utilizada, o teleprompter. Tá? Antes de qualquer coisa, eu vou passar aí um vídeo que eu peguei no YouTube, tá? Mostrando como monta o teleprompter. Quem não está no meio acha que é um bicho de 7 cabeças, que é um equipamento gigante. Negativo, é uma coisa muito simples. E nesse vídeo eu achei muito interessante para poder mostrar como é que monta um teleprompter muito simples com um tablet. Você só com um tablet você pode ter um teleprompter e levar para onde você quiser. Assista aí. Olá, eu sou Marco Felipe e hoje vamos ver um tutorial de como fazer um teleprompter. O teleprompter é essa ferramenta que vai na frente da câmera e facilita você ler textos longos durante a sua gravação. Ele é portátil, acompanha o movimento da câmera e muito simples de fazer. Nós vamos precisar de simples 2 porta-retratos, 2 dobradiças e um teclado Bluetooth de baixo custo. Bem, vamos às cenas de como fazer um teleprompter. Vamos utilizar 2 porta-retratos. No caso aqui estou usando 2 porta-retratos de 18 por 24, mas pode ser menor se seu tablet for menor. Ele deve caber seu tablet na horizontal. Vamos utilizar 2 dobradiças, podem ser dessas menores ou das outras. Um teclado Bluetooth de baixo custo, em média R$50 no Mercado Livre. Bem, vamos abrir aqui a embalagem. Vou tirar o plástico aqui, que nós vamos desmontar tudo para poder fazer as marcações e depois fazer as furações. Na hora que você vai furar ali depois atarrachar, tem sempre o risco de quebrar. E agora, com uma chave de fenda, nós vamos forçar aqui com jeito para sair uniforme. Ó, pronto, saiu. Agora vamos tirar o papel de proteção e soltar o vidro e guardar com cuidado, porque ele é um vidro bem fino. Ele tem menos de 2 milímetros, é um vidro difícil de encontrar. Tem só nesses porta-retratos aqui. Tá aí, ó, é uma moldura de plástico. Essa aqui é da mesma marca, né? Só que na cor cinza. Mas no final nós vamos pintar e vai ficar as duas uniformes. Então vamos botar aqui, ó, prender com uma fita crepe. Ainda bem, não precisa ficar muito bem preso, só para poder fazer a marcação de um lado, do outro. Agora vamos posicionar a dobradiça bem no meio aqui. Vamos marcar o limite dela. Estou usando aqui uma caneta dessas de escrever em reto projetor. Importante marcar aqui, ó, a furação, que é aqui que nós vamos utilizar um ferro de soldar. Pode ser também uma furadeira pequena, mas eu acho o ferro de soldar mais útil porque é mais fácil de trabalhar com ele na bancada.
por se tratar de plástico, fica mais fácil para perfurar. Então, vamos fazer os furos aqui, 4 desse lado, e agora vamos fazer os 4 do lado de cá. Agora vamos cortar a para do plástico que sobe com a temperatura do bico do ferro de soldar. Muito cuidado quando estiver trabalhando com estilete, porque se ele resvala ali, pode ocasionar um corte. Coloca agora a dobradiça em cima, uma leve pressão aqui aponta os parafusos e vamos a parafusar. Parafuse os 4 parafusos para fixar a dobradiça. A ponta do parafuso que sobrar para dentro vamos cortar. Olha só, dá a articulação perfeita. Agora vamos marcar o mesmo papel que veio dentro para fazer um ângulo de 45. A gente dobra em formato de triângulo, faz um risco no vínculo, ficou da dobra. Agora na paralela aqui, a pontinha, a gente faz uma transversal. Então a gente tem aí um ângulo de 45 graus. Vamos dobrar esse lado aqui também, que aí a gente tem um ângulo de 90 e a gente consegue uma comparação. As duas retas aqui fazendo o ângulo de 90 e a diagonal fazendo o ângulo de 45. Agora é simples, olha. Você faz a marcação ali, 45, pega um arame, faz a marcação onde vai ser feito o furo, já dobra as duas pontinhas em formato de L, que essas duas pontas são as que vão engatar e dar sustentação na abertura de 45 graus. Novamente vamos furar aqui, onde nós marcamos a abertura de 45, faz a corta a para aqui com estilete, com muita atenção, e tá aí, ó. Essa haste de arame vai servir de sustentação. Vamos repetir a operação do outro lado para poder evoluir na montagem. É muito importante que, mesmo que você não tenha esse tipo de arame ou não tenha esse tipo de ferramenta, você dê uma solução criativa que chegue ao mesmo resultado. Aí, agora vamos passar um bombril para deixar opaco a superfície e facilitar a aderência da tinta spray. Eu estou utilizando aqui uma tinta spray preto fosco, específica para plástico, né? Para superfície plástica. Ela adere bem, a gente pendura numa área externa que não tenha muito vento, para não ficar aquele cheiro de tinta dentro de casa, né? Aproveitando esses dias que o clima está bem seco, depois de pintar tudo, você prende o fundo e pinta o fundo também. A gente vai pintando aqui, ó, preenche um lado, preenche um pouco, vai esperando secar. A cobertura da tinta é rápida. Eu recomendo utilizar uma luva, porque não ficar com a mão manchada, não pegar cheiro de tinta na mão. Enquanto está secando, vamos preparar aqui o vidro. Vamos limpar bem com álcool, deixar ele bem limpinho, porque é bem mais fácil limpá-lo quando ele está fora da... Aqui já colocamos na estrutura, fixamos com uma cola multiuso. Vamos marcar aqui um X no centro da base, vou fazer uma furação aqui. Pode também utilizar uma furadeira, mas eu prefiro as minhas ferramentas alternativas. Vou utilizar a ponta da tesoura. Vou acertar a para. Agora é um parafuso de cabeça chata, porque na hora que apertar ele rebaixa bem e não faz volume ali para colocar o tablet. Uma porca dupla. É importante essa porca dupla porque ela vai facilitar na hora de você prender o seu teleprompter no tripé na frente da câmera. É claro que depois também você pode criar outras formas de fixação do teleprompter na frente da câmera, como vamos ver mais à frente, que eu utilizei uma base, olha aí. Vamos botar no tripé. Facilita para você pegar ali, ó. Se fosse uma porca simples, ia ficar só uma pontinha.
Agora, como essa porca dupla, você tem espaço para fixar o parafuso que prende a base do teleprompter e sobra espaço para você fixar ele no tripé. Daí você pode posicionar o tripé na frente da câmera, mover o tripé para onde você quiser. Ele é leve, fácil, prático de utilizar. Agora, com a parte de trás de uma camiseta preta, tirando as mangas e a gola, a gente consegue fazer a cabaninha que vai proteger a entrada de luz e proporcionar assim um reflexo perfeito do tablet no vidro e você com a câmera na parte de trás. Agora a parte mais simples, que é a parte de baixar o aplicativo Google Play. Ele vai achar a Google Play, você entra na Google Play, digita Remote Prompter. Pronto, é esse aqui, ó. Ele é gratuito, diz que você quer instalar, ele vai perguntar em qual dispositivo dos que estão sincronizados. No caso aqui eu botei o meu tablet, pronto. Ele já vai baixar quando meu tablet estiver sincronizado aqui, tá aqui do lado. Lembra que eu falei que você pode utilizar ele numa base de trilho? Eu tenho aqui o meu teleprompter, ao invés de estar usando aquele parafuso, aquela porca dupla, eu fixei ele numa base do trilho. A camisa aqui, eu prendo ela com velcro e faço essa dobrazinha por trás para abraçar a lente. Aqui já estou utilizando o Remote Prompter no tablet e sincronizei o tecladozinho Bluetooth para poder dar play, voltar, fazer a função mirror para ele refletir, e daí você mesmo opera. Se você também optar em trabalhar com lentes Prime da Samyang Cine, mais claras e com engrenagens para follow focus, o Leica Shop é o fornecedor. Faça uma visita no website ou adicione ele no Facebook. Ele tem toda a linha da Samyang Cine. Eu recomendo, tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Pensou em lentes Prime Samyang Cine? Fale com o Leica Shop. O teleprompter é uma ferramenta muito útil e importante para você ter no seu kit de filmagem. Se você ficou com alguma dúvida durante a montagem do teleprompter, recomendo que assista novamente o vídeo quantas vezes for necessário para você conseguir fazer o seu teleprompter. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo, boas filmagens! Viu como é que é fácil? Viu como é que é simples? Não é um bicho de sete cabeças e vai te ajudar. Agora, dentro dessa pesquisa que eu fiz de material para montar a apostila, vi um comentário muito legal sobre os mitos do teleprompter, tá? Existem pessoas que falam que o teleprompter padroniza as pessoas. Mentira! Tá? Você vai ficar preso. Se você não tiver prática, é normal você ficar preso àquele texto, lendo e tudo mais. Mas com o decorrer do tempo, você mesmo assistindo a você e tiver um diretor de programação, né? Ele vai falar, ó, se solta, procura se apresentar. Você tem que ler o texto. Ali a leitura, a posição do teleprompter é para te ajudar a fazer uma leitura mais longa, tá? Veja que na aula aqui eu não estou lendo a apostila, eu não tenho um teleprompter aqui, tá? Eu tenho simplesmente o comentário da experiência que eu tenho, a leitura, o estudo da apostila e da pesquisa que eu fiz, e eu estou comentando aqui. Eu conheço o teleprompter, é uma coisa muito legal, muito útil de fazer. Já foi um beijo de sete cabeças de montar equipamento e tudo mais. Ou antigamente era com monitor, imagina os monitores de tubo, colocar um monitor de tubo deitado ali, era muito pesado, se tornava um equipamento muito pesado. Hoje com o tablet você pode fazer um teleprompter muito legal com a câmera, legal? Existe também, o teleprompter elimina a criação. Mentira também, o teleprompter não elimina a criação de ninguém. É como eu volto a falar, vai depender de você como que você se desprende da frente da câmera, da frente da leitura. Eu posso ter uma leitura aqui, você não está prestando atenção, mas eu tenho um texto aqui embaixo que eu estou esticando a mão e eu estou lendo o texto enquanto eu estou falando com você. O teleprompter é a mesma coisa, tá? Então, ou seja, você tem que ter confiança. Existem 4 técnicas para interpretação de texto, tá? Para que você possa ler no teleprompter, você tem que ter saber interpretação de texto. Aí volta lá para a escola, que de repente você não gostava da aula de português, aula de literatura, e volta a dizer aqui que aquela época seria importantíssimo para o dia de hoje, que você hoje estaria concordando e não teria que aprender tudo novamente. Existem alguns tópicos que deve prestar atenção quanto à interpretação do texto, tá?
Primeiro é a pré-compensação, ou seja, você saber falar, você falar com as palavras corretas, tá? Você fazer uma interpretação, cuidando das vírgulas, cuidando da fonia, da maneira clara que for falar, tá? Então, para você ter uma ideia, eu trabalho há tantos anos com leitura de texto e gravação de texto para rádio, que hoje eu posso pegar um texto e já ligar o gravador e já começar a leitura. Por quê? Existe técnica, você abrir mais o olho, você ler as palavras mais abertamente, você sentir a palavra, tua mente está na palavra da frente, mas tua boca está na palavra de trás. Existe uma compensação que você pega e respeitando ponto e vírgula, os tempos e tudo mais, falando as palavras claras, para ser bem interpretado, bem inteligível, tá? Na interpretação de texto existe a pré-compensação. O que é pré-compensação? Você entrar dentro da história, você conhecer a história. Por isso que, ainda que você vá para frente do tema, quando você for fazer uma entrevista fora, você primeiro tem que saber o que está acontecendo, para não falar, como entre aspas, abobrinha, besteira. Então você precisa ter essa pré-interpretação para poder comentar e fazer as perguntas corretamente. A compreensão do texto, você tem que compreender todo o tempo. Não adianta você colocarem para você simplesmente a leitura, que vai ser uma leitura mecânica. Você vai ver pontos e vai anotar pontos ali importantes, que você vai dar mais entonação, vai chamar mais atenção. E a interpretação é a forma do qual você vai falar, do qual você vai apresentar o texto. Então essa interpretação, essa leitura, usando com teleprompter, usando com todos os equipamentos, tem que ser claro, para que o outro lado, você não vai mudar a sua maneira de falar. Claro que tem que falar corretamente. Você não vai falar nós vai, nós fica. Ainda que você esteja falando com o povo do subúrbio, de repente numa comunidade que fale dessa maneira, mas não é necessário você errar, matar o português para que você fale de uma maneira simples. Você pode usar palavras simples ou até gírias daquele meio, porque é uma comunicação direcionada, tá? Mas nada compensa a boa locução, a boa apresentação das palavras, para ser inteligível, para ser bem interpretado, para ser bem compreendido o assunto que você está falando. Então todos esses cuidados é muito importante para quando você entrar diante da câmera. Mas ele tem uma desenvoltura, pessoalmente ele é tímido, na frente da câmera ele tem uma desenvoltura. Não, isso são técnicas, tá? Tá certo que tem pessoas que têm facilidade, mas mesmo facilidade ou sem facilidade, são técnicas que você vai alcançando com os cursos que você vai produzindo, vai realizando, vai tendo cursos e aprendizado. Tudo se aprende, tá? Tem pessoas que têm mais facilidade para isso ou para aquilo, mas você aprende. Tá? Eu posso dizer o seguinte, EAD é uma coisa que eu não sabia, já dei aula, mas EAD e eu tive que aprender para poder chegar até você aonde você está. Como é difícil chegar todo o Brasil, chegar aqui a São Paulo, eu faço com que a informação chegue até você através desses cursos. Então, tudo se aprende, existe técnica e você está no caminho certo aprendendo as técnicas corretas para uma boa apresentação. Nós vamos para o intervalo, nós vamos para o primeiro resumo. Leia a apostila, procura fazer o trava-línguas, o aquecimento da voz, procura praticar alguma coisa, dê um tempo, pratique bem essa segunda aula ali na apostila e quando você tiver tudo ok, compreendido corretamente, aí vamos passar para a aula seguinte, ok? Aí nós vamos para o intervalo e voltamos já já.